Pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco sobre flushing, para explicar para você por que a sua peça mancha. O flushing nada mais é do que o processo da impressora de fazer a troca do filamento, tá? Ela vai retirar o filamento que já foi utilizado, por exemplo, aqui o meu azul, e ela vai trocar pelo filamento que vai ser utilizado na sequência, que no meu caso é o de suporte. Nesse processo, ele limpa o bico, fazendo com que haja uma extrusão numa quantidade pré-determinada para que o bico venha limpo. E ao mesmo tempo, ele cria uma prime tower, que é essa torre aqui, para fazer com que o bico ajuste o seu fluxo para as peças saírem o mais definidas possível. Por que o flushing é importante? Por que saber a quantidade do flushing é importante? Eu vou te mostrar. Eu fiz aqui 3 cilindros com uma parede, 2 paredes e 3 paredes. E aqui, apesar de eu ter feito uma prime tower, eu coloquei 0 de flushing. O que acontece? Ela mancha. E independente da quantidade de paredes, a escrita aqui em preto, ela acaba manchando porque o bico ainda está com o filamento preto da bi e mancha na parte branca. Aqui eu fiz uma experiência diferente. O que eu fiz? Eu fiz o flushing, porém eu pedi para que dentro da peça eu faça o flush. Isso quer dizer fazer o flush e não em fio. Olha o que acontece. Eu vou te mostrar uma peça partida para vocês entenderem. Aqui eu cortei a peça para vocês entenderem o que é colocar a purga dentro do enfio. Quando eu coloco uma purga dentro do enfio, se a parte de fora é branca ou translúcida e tem uma diferença muito grande da cor, o que vai acontecer é que ela vai acabar manchando a peça por fora. E aqui mais um exemplo. Vocês estão vendo que essa peça está toda manchada. Por quê? Porque na troca de cores eu coloquei 0 de flushing. Mesmo tendo a prime tower, quer dizer, um pouco da purga acontece aqui, o 0 de flushing vai me fazer esse tipo de sobra, esse tipo de, o que a gente chama do cocôzinho, tá certo? Essa é a purga quando eu boto o 0 de flushing, um flushing muito pequeno. E aí o que acontece? A peça sai toda manchada, olha só. Quando eu acerto o flushing, a peça ela sai bem definida, tá? Eu tenho uma torre de purga que você vê que ela não é manchada, é diferente dessa torre de purga, lembrando que é a mesma peça, tá bom? E o cocôzinho já é maior. Eu tenho uma troca da purga bem mais definida, como vocês podem ver. Deixa eu pegar um aqui onde está bem nítido, como vocês podem ver aqui, ó. Olha o preto se tornando branco. E agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês ajustam o flushing aqui dentro do Bambu Studio, tá bom? A primeira coisa é olhar aqui no Flushing Volumes. Quando eu coloco um STL ou quando eu coloco um arquivo 3MF que já vem direto do modelador, isso aqui já pode vir com o multiplicador com valor 1 ou, no meu caso aqui, ele veio zerado. De padrão, esse valor é 1. Eu recalculo e eu tenho aqui o que ele considera ser ideal para a troca de cores. Quando eu não tenho uma variação de cores muito grande, como preto para o branco, você pode deixar aqui 0,7, tá? Ou, se você tiver o preto e o branco, volta aqui para 1 e você vai ter uma pintura mais conservadora na sua peça. O segundo passo é você habilitar a Prime Tower. A Prime Tower é importante para que você tenha a limpeza do bico, para não ficar nenhum resíduo na peça que vá danificar a imagem dela. Então, além da purga, você tem ali a sua Prime Tower, que a gente chama de torre de purga, mas na verdade é uma torre Prime para melhorar o aspecto da sua peça. Como padrão, ele vem esses valores. Se você tiver uma peça muito alta, você pode aumentar o tamanho do brim para que ele tenha um reforço maior para grudar na mesa e você pode, inclusive, aumentar a largura da peça para ela ficar muito mais fixada, tá?
Além disso, você tem duas opções aqui que são importantes. Como eu mostrei lá, se você pedir o flush dentro do enfio, você pode manchar a sua peça. Normalmente eu não marco ela, mas você pode pedir para que o flushing aconteça no suporte. No caso da minha peça aqui, não vai ter suporte, não vai adiantar nada. O próximo ponto é a quantidade de paredes. Se você deixar uma quantidade muito pequena de paredes, qualquer marca ou até mesmo um enfio dentro da peça pode ficar marcado na área externa. Então é legal você deixar pelo menos 2 paredes e aumentar, caso você precise mais resistência ou que você queira a cor bem firmada. Pessoal, isso só foi um vídeo rápido para falar um pouquinho de flush, tá bom? Tem um vídeo nosso muito legal lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, bi.hive3D, falando sobre tudo do Bambu Studio. São 3 horas de vídeo lá na parte de lives no nosso canal. Vai dar uma olhada lá, você vai aprender muito mais coisa, tá bom? E não esquece de seguir a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube, em todo lugar, menos pessoalmente que é em stalking.